Nossos destaques de hoje, desta tarde, dia 24 de fevereiro de 2024, e vamos falar sobre o mundo, nossos destaques internacionais. A Espanha terá que devolver mais de 1 milhão de euros a Daniel Alves. A decisão da devolução do valor foi proferida pela 4ª sessão da Câmara Contencioso Administrativa do Tribunal Nacional. O comunicado saiu no mesmo dia em que o jogador foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por ter estuprado uma jovem. A defesa de Daniel Alves quer usá-lo como uma garantia para pedir a sua liberdade provisória. E para falar mais sobre esse assunto, eu quero chamar agora a Celeste Lente dos Santos, presidente do Provítima, para a gente discorrer mais esse assunto da prisão de Daniel Alves. Tudo bem, doutora? Muito obrigada pela participação aqui no Fest de hoje. Olá, Paula. Um prazer estar aqui. Celeste, quero começar te perguntando, antes de a gente começar a falar sobre essa prisão, esses 4 anos aí de prisão de Daniel Alves, quero te perguntar sobre essa devolução de mais de 1 milhão de euros a Daniel. Por que essa devolução? Vem um pouco contra, inclusive, né? Contrapõe essa prisão dele neste momento. Qual que é o motivo desse valor a ter que ser pago a ele? Bom, na realidade parece que são decisões distintas da condenação criminal e uma decisão proferida pelo Tribunal Administrativo. Então, na realidade, a sentença dele que o condenou ao estupro não tem uma ligação direta com essa devolução de 1 milhão de reais, porém pode ser utilizado como uma garantia para o juízo no caso de concessão de liberdade provisória. Isso porque ele ainda não foi condenado definitivamente, não tem uma sentença transitada em julgado, então, a rigor, ele não está cumprindo pena, ele está na prisão porque se entendeu que haveria um risco de fuga. Se o tribunal entender que persiste esse risco de fuga, me parece que não vai ter relação com essa garantia de 1 milhão de reais. Até porque teve notícias de cartas para detentos que ele pretendia fugir assim que libertado. Mas essa é uma decisão da Justiça Espanhola. Decisão que eu queria falar com você também. Você falou que ele não foi condenado definitivamente, ele não cumpriu uma pena agora nesse momento, é só pelo caso de fuga mesmo. Mas essa condenação a 4 anos e 6 meses de prisão, na sua avaliação, é um número relacionado a anos, a pena, que é próprio, está apropriado a esse tipo de caso? Bom, na realidade, a pena mínima para o estupro, que é agressão por violação sexual, na Espanha, são 4 anos. E aqui no Brasil também tem esse hábito de se chegar muito próximo à pena mínima. O que o juiz analisou? Eu lendo toda a sentença, ela tem 61 páginas. Parece que havia mais de uma acusação, porque na Espanha você divide o crime de estupro por vários atos. Você tem a questão do abuso sexual, que foi alegado pela acusação na fase em que eles estavam dançando juntos. Analisando a sentença, essa parte foi descartada pela Justiça Espanhola, de que não havia consentimento ou que houve algum abuso durante esse momento em que eles estavam dançando. O que é importante que essa decisão inova é que ela coloca que o consentimento ele tem que persistir durante todo o relacionamento sexual. Então começa com aproximação, carícias, beijo, e a penetração, que inclusive é uma forma qualificada de agressão sexual, que tem um mínimo de 4 e o máximo de 8 anos. Esses 6 meses foi um acréscimo que foi realizado. O que o juiz decidiu na realidade? Ela pegou e considerou que tinha um atenuante da reparação do dano, e ela discorre que, por não se tratar de crime econômico, o dano em si é irreparável. Sendo irreparável, não poderia ser considerada como uma atenuante qualificada, como fala a lei espanhola, mas uma atenuante simples. E outra coisa, considerou a idade da vítima, as sequelas que ela possuía, para aumentar a pena acima do mínimo legal.
Então, me parece que está adequada de acordo com o sistema que eles adotam, com a pena e a forma de cálculo de pena previsto na legislação espanhola, até porque alguns crimes foram descartados a sua ocorrência. E ele foi condenado também por lesão corporal de natureza leve a 2 meses de multa. Essa questão, o que foi muito emblemático na decisão? A primeira, considerar a questão da vítima. Então, a reparação do dano, a forma como tem o processamento, a negativa de que a publicidade dos julgamentos pode consistir em uma nulidade processual, porque a defesa dele alegou que isso causava uma vulneração aos direitos humanos do acusado. Isso foi descartado, dizendo que é um direito da sociedade, que o Poder Judiciário ele atua em nome do rei e da sociedade. Então, por isso, há um direito ao acompanhamento dos feitos, salvo quando a lei restringe. Então, quais são as hipóteses de restrição? Elas estavam previstas, na verdade, no Estatuto da Vítima, que a vítima não poderia ser exposta, que a vítima não teria que fazer reiteradas procedimentos, como a defesa queria que ela fizesse mais de um laudo para comprovar que ela tinha mesmo transtorno de estresse pós-traumático, e também essa questão de que a sociedade, então, ela tem esse direito de acompanhar. Isso é uma conscientização que nós precisamos ter um pouco no Brasil, porque o julgador, ele não julga de acordo com a pressão da opinião pública, ele julga de acordo com os fatos. E a decisão foi extremamente técnica, extremamente coerente, inclusive, assim, ele foi condenado, mas ele foi absolvido, entre aspas, de outras acusações. E é importante não confundir que não foi reconhecido o que eles chamam de abuso sexual. O que foi reconhecido foi agressão sexual com violência, ou seja, estupro. Então, entendeu que ele usou a sua força física para obrigá-la a ficar em determinada posição e realizar a penetração na vítima sem preservativo e sem consentimento. Então, o consentimento, ele vira um núcleo central na decisão de crimes sexuais. Aqui no Brasil, nosso tipo penal, ele não é tão desmembrado, ele só fala penetração ou qualquer ato sexual. Isso é um pouco ruim, porque você responde por um só crime. Então, se você estupra com coito anal, com penetração e pratica uma série de outros atos contra a vítima, você vai responder só por um crime. E na Espanha, eles dividem bem cada fase do ato sexual em crimes diferentes. Celeste, para a gente finalizar, eu peço que a sua resposta seja um pouco mais rápida, só porque a gente está com pouco tempo aqui. Nós vimos inúmeras versões apresentadas por Daniel Alves, né? A quinta versão, inclusive, foi relacionada a uma possível embriaguez dele, né? Como que essas 5 versões, talvez essa confusão de versões apresentadas, pode ter ajudado ou ter atrapalhado nesse caso do Daniel Alves? Por que eu te pergunto isso? Porque 4 anos e meio de sentença pode ser uma pena pequena, né, perto desse ato, e pode considerar aí que ele não teria controle das suas próprias ações. Mas, caso essas versões não tivessem sido apresentadas, talvez essa sentença poderia ser maior? Como que você avalia isso? Só para a gente finalizar. Bom, foi afastada a questão de que a embriaguez afetava o Daniel de qualquer forma, isso não foi reconhecida como nenhuma atenuante, não reduziu a pena, então, que ele era plenamente consciente dos seus atos. E ele foi condenado, além desses 4 anos e meio de prisão, a uma pena de 2 meses de multa pela lesão corporal, a inabilitação de empregos que possam ter contatos com crianças, ele não pode votar, e quando ele terminar a pena, ele ainda vai ter que cumprir uma liberdade vigiada por 5 anos, que impede que ele seja... ainda cumulativamente, eles chamam de pena acessória. Aqui no Brasil, isso é medida protetiva. Ele não pode, por 5 anos, se aproximar de qualquer forma da vítima. E a sentença diz, ele apresentou inúmeras versões porque ele quis, né?
porque o réu ele tem direito ao silêncio. Então, se ele cada vez ele ficava mudando a sua versão, isso foi sim interpretado em seu desfavor, já que ele poderia simplesmente ter se calado na fase de investigação e se pronunciado apenas em juízo, ou sequer nem se pronunciado. Celeste Leite dos Santos, muito obrigada pela participação aqui no Fast News da tarde de hoje. Presidente do Provítima, esclarecendo aí, falando mais sobre o caso do Daniel Alves, que é condenado então a 4 anos e meio de prisão. Muito obrigada, até a próxima. Até, obrigada. Importante a gente lembrar também para a nossa audiência uma informação importante dessa semana, inclusive, que virou muita polêmica, né? Que o Museu do Esporte Clube Bahia, localizado dentro da Arena Fonte Nova, em Salvador, removeu a imagem de Daniel Alves de suas paredes após o ex-jogador ter sido condenado por estupro na Espanha. Ficou aquele bate-bola na internet. Será que merecia ter sido retirada essa estátua, levando em consideração toda a vida, toda a trajetória no futebol de Daniel Alves? Ou será que ele merecia mesmo a retirada dessa estátua depois de ter sido condenado por estupro na Espanha?